Galera, uma transformação isocórica, ela foi definida por lei, ela é conhecida por lei, Lei de Gay-Lussac, tá? Lussac. Então, o que foi que Gay-Lussac diz? Que num volume constante, aqui o volume não muda, percebe que o volume é o mesmo. Quando eu aumento, num volume constante, eu tenho uma pressão P1 igual a P, que é essa situação 1, e uma pressão P2 e uma pressão P2. Então, ou seja, quando eu aumento a temperatura, né, eu vou aumentar o grau de agitação entre as moléculas, tá? Então, ou seja, se eu aumento a temperatura, numa temperatura T, eu vou ter um choque entre as moléculas. Só que quando eu aumento essa temperatura, esse choque ele vai ser maior. Então, ou seja, são diretamente proporcional, né? A temperatura ela é diretamente proporcional ao choque entre as moléculas. Quanto mais eu aumentar a temperatura, maior será o choque entre essas moléculas do recipiente, tá? Então, nós vamos ter P1, a pressão P1 é igual a P, a temperatura 1, nós vamos ter uma temperatura igual a T. Se eu tenho uma pressão 2, se eu aumento a temperatura no recipiente, tá? Eu vou ter uma pressão 2P. Se eu tenho uma temperatura 2T, eu vou ter uma temperatura, se eu tenho uma temperatura T2, eu vou ter vai ser igual a 2T. Quer dizer o quê? Que são grandezas diretamente proporcional. Se eu aumento um, o outro também vai aumentar. Então, ou seja, em um gráfico de uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Nós vamos ter o quê? Em uma temperatura T, eu vou ter uma pressão P. Se eu aumentar a temperatura, né? Se eu aumentar aqui a temperatura em 2T, eu vou ter uma pressão maior. Então, ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser a pressão. Quanto mais eu diminuo a temperatura, menor vai ser a pressão. Então, galera, para a gente calcular, realizarem os cálculos de de transformações isocóricas, tá? Nós vamos estar utilizando essa fórmula. PI dividido por TI é igual a PF dividido por TF. Essas fórmulas vocês têm no livro didático, tá? PI, pressão inicial dividido por temperatura inicial. PF, pressão final dividido por temperatura final. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai estar corrigindo exercício.